Agora para a segunda parte do nosso livro, né, o Imperador de Todos os Males. E é interessante que esse livro, ele não tem uma sequência temporal, é muito bem definida. Dentro dos mesmos capítulos ele vai e volta, mas isso dá um charme e você fica preso na leitura de forma muito mais dinâmica. Bem, nós vamos começar apresentando um personagem, que é o Dr. Sidney Faber. Esse médico, ele, na década de 40, ele já estudava patologia infantil em Boston há mais de 20 anos e começou a ficar angustiado porque só se deparava com casos muito graves, saía dissecando pacientes muito jovens, lidava mais com a morte do que com a vida. E por causa disso, ele estava no laboratório dele, esperando um pacote misterioso, que seria a aminopterina. A aminopterina, ela seria empregada pela primeira vez para tratamento de uma doença muito conhecida hoje, a leucemia, mas que a história dela começou há pouco tempo atrás. E essa é uma dos vai e voltas da história. Um dos nossos retornos no tempo, vamos voltar para 1845, quase 100 anos antes do que nós havíamos mencionado. Esse médico, o Dr. John Bennett, ele vai descrever um caso inusitado de um calciteiro de 28 anos que apresentou inchaço no baço, linfonodos, adinamia, emagrecimento, uma letargia, que é um desânimo intenso, que por fim, doença muito grave, acabou culminando com a morte, em poucas semanas, e isso o assustou bastante. Quando ele foi avaliar detalhes do caso, as amostras de sangue mostravam uma redundância, uma grandiosidade de células brancas de leucócito. E ele ficou intrigado porque se questionou como é que esse paciente tinha tanto leucócito, que se traduziria em pus, em supuração, sem nenhum foco aparente de infecção. E ele ficou buscando essa infecção, tentando ver se teria algum local de entrada, que a gente chama de sítio de entrada, pele, garganta, pulmão, e nada foi encontrado. Mas a história não para por aí. Rudolf Virchow, cerca de poucos meses depois, vai descrever outro caso muito, não chega a ser muito parecido, porque a faixa etária da paciente era diferente, mas o achado laboratorial também era muito similar. Era uma paciente que ela tinha por volta dos 50 anos e precisamente no microscópio, vou aqui marcar para vocês darem uma olhadinha, se encontrou também essas células em excesso, essas células brancas flutuando. E cadê o foco de infecção? Só que o que aconteceu? Virchow resolveu não buscar uma causa de infecção, porque realmente não encontrou, logo como o nosso caso do jovem. Então, ele descreveu o que ele achou. E seria o quê? Células brancas, primeiro em alemão, que seria o Weiss's blood, que quando no decorrer do tempo se transformou na famosa palavra leucemia, sendo que leucos vem do grego branco, então excesso de células brancas. E a partir daí o termo leucemia surgiu. Agora, muito interessante também, não é só porque ele deu nome à patologia, é porque o Virchow, além de ter denominado a leucemia, ele começou a descrever também outras doenças humanas baseado nas alterações celulares, porque até pouco tempo atrás, o que se acreditava? Que existiam forças invisíveis, entre elas miasmas, neuroses, bile negra, bile amarela. Então, estava se começando a entender que as patologias, principalmente essas doenças oncológicas, nasciam da pequena unidade celular.
Em relação ainda às células, ele criou dois modelos, o de hiperplasia e o de hipertrofia. A hiperplasia haveria aumento do número de células e a hipertrofia haveria aumento do volume das células, mas não haveria aumento do número. Então, baseado na hipertrofia, que é que ele vai descrever, vai se deparar pela primeira vez com a hiperplasia patológica, que no caso seria o câncer. Por exemplo, neoplasia é um crescimento desordenado novo. Então, aquele pacote traria a primeira medicação testada para tentar tratar um câncer de forma medicamentosa.